Quando eu entrei na faculdade, o professor resolveu passar um filme. Era um filme sem fala, sem personagem, sem história. Mas ele queria fazer algo a mais. Ele queria entender o nosso tempo. Dirigido pelo Godfrey Hegel, com a trilha sonora impecável do Philip Glass, o filme chama Koyaanisqatsi, um nome que vem da língua indígena Hopi, lá do oeste do Arizona, nos Estados Unidos, que significa vida fora de tempo, vida fora de ritmo. O filme é exatamente isso. Imagens da natureza como canyons, rios, nuvens e flores que vão sendo substituídas gradativamente por imagens das produções humanas, como fábricas, esteiras, congestionamentos, prédios. A cena de abertura, inclusive, é o ápice da tecnologia da época, o foguete que decola para a Lua. Passados 40 anos do lançamento do filme, e as perguntas que ele faz continuam pertinentes, e não só, se tornaram urgentes. As consequências de produzir mais e mais e mais bateram à nossa porta. Agora, as chuvas se tornaram enchentes. Os funcionários que estão na linha de produção são cada vez mais cansados, com jornadas de trabalho cada vez mais exaustivas. E sempre se perguntando, para que estou fazendo isso? E essa aceleração faz algo muito perigoso com a gente, além disso tudo. Ela rouba nosso senso de tempo. A gente vive num presente perpétuo. Estamos sempre recebendo notícias, sempre se preocupando com aquilo que acontece agora, a próxima tarefa que temos que entregar, em vez de preocupar a longo prazo, o que tudo isso que está acontecendo agora vai causar no futuro. Nós perdemos nossa capacidade de imaginar algo para além do amanhã, para além do depois de amanhã. Perdemos nossa capacidade de imaginar um futuro contínuo. O futuro, ele vai deixar de ser um horizonte e vai começar a ser a próxima entrega, a próxima semana, a próxima notícia. Enquanto isso, Koyaanisqatsi vai lá e nos pergunta: se observássemos tudo isso no tempo diferente? Ao dilatar o tempo com a timelapse, acaba nos levando a refletir sobre o nosso presente, sobre o nosso tempo, sobre um olhar alheio, sobre um olhar quase alienígena. Porque sempre vamos estar perguntando, o presente frenético faz sentido ou temos tempo para nos preocupar com o nosso futuro? E a genialidade do filme vem por isso, porque ele descentraliza a câmera do eu, ele tira a câmera das conversas que a gente está acostumado a ver no cinema e vai para outra perspectiva, alheia, quase alienígena, para observar como funcionam nossos fluxos, nossos ritmos, o nosso sistema. E não existe uma narração te dizendo o que fazer, como fazer e o que pensar. É sempre algo que você interpreta a partir da imagem que lhe é apresentada ao som de uma trilha sonora impecável. E ali, observando uma fila de salsichas sendo levado por uma esteira, que a gente percebe que esse é o nosso ecossistema que a gente construiu. Dentro do sistema Terra, num tempo muito mais acelerado. Enquanto a Terra passa devagar, estamos cada vez mais rápidos. Mas o filme também faz o caminho de volta. Ele vem e, além da esteira, ele observa o trabalhador que vigia ela, o trabalhador que trabalha vigiando um prédio, as pessoas que viajam nessas cidades imensas e sobrepostas de luz, cada vez mais sobrecarregadas. E é ali que a gente encontra o nosso espelho, esse convite para refletir sobre o nosso presente. E nessa reflexão para o presente vem sempre a pergunta: por que tudo isso existe desse jeito? E a nossa resposta para essa angústia é sempre a mesma: a fé na tecnologia. Sempre uma tecnologia irá nos salvar. O progresso é o que nos guia. Então sempre buscamos um computador mais potente, uma inteligência artificial mais inteligente, uma barragem que vai ser maior para produzir mais energia para uma hidrelétrica e novos métodos de extrair petróleo. E é uma boneca russa, que um problema sempre vai levando a outro, a outro, a outro, a outro, a outro. E essa caixa de Pandora, na verdade, está sempre vazia. E o Koyaanisqatsi vai perguntar pra gente, com imagens, da onde a gente tira tanta energia para sustentar essa máquina? Qual planeta temos que ajuda a sustentar isso? Faz sentido? E aqui o filme atinge seu ponto alto. E, no geral, até a trilogia Katsi, que ele questiona quem manda em tudo. Quem é dono disso aqui? Quem é dono do planeta Terra? Porque quando a gente vai aprender sobre ecologia na escola, é sempre por meio da reciclagem, temos que salvar o planeta, cuidar do planeta, como se ele fosse um objeto, uma pequena posse que está sob a nossa responsabilidade. Mas as coisas não funcionam dessa forma. Se a gente for parar para pensar,
A gente é só mais uma coincidência da grande coincidência que existir vida na Terra. Um incidente entre bilhões e bilhões de probabilidades que fez acontecer vida aqui. E não faz sentido para a gente, como espécie, parar e questionar o que a gente produz hoje e o jeito que a gente se relaciona com a natureza. Faz sentido? Mas a verdade é que a gente não é dono de nada. A gente está aqui por uma grande coincidência. A gente não recebeu a Terra em testamento. A gente está aqui porque o planeta tem uma temperatura agradável, água e seres vivos. E a vida aconteceu aqui e pronto. Não faz sentido para a gente, como espécie, trabalhar para manter esse ambiente agradável, em vez de buscar, produzir mais, para depois perguntar por que isso tudo? Não faz sentido tudo isso só ser mais tranquilo? Se a gente levasse essa ideia a sério, de verdade, se a gente parasse de ver o mundo como nossos objetos e ver como seres vivos, se a gente pudesse entender que tudo aquilo ao nosso redor é digno de respeito e não é só propriedade nossa. Isso que alguns filósofos antropólogos vão defender. O próprio Eduardo Viveiro de Castro, que é um brasileiro referência internacional, ele vai perguntar: se a gente começar a ter essa relação com os objetos para além de só propriedade, se a montanha não for um monte de pedra para a gente explorar, mas um ser vivo que demorou anos para se formar, o que pode ser verdade, e a gente tem que ter médio respeito com ele, a gente tem que entender que não podemos só escavá-lo sem devolver nada em troca. E essa ideia não é original desses filósofos antropólogos, mas sim de povos que já vivem em harmonia com a Terra há milênios. Jeitos de viver que a gente sempre observa como selvagens ou inferiores, mas que na verdade têm mais prosperidade com o tempo, têm mais imaginação de futuro há mais tempo. Muitas das vezes a gente vai estar sempre separando o que é natureza e o que é cultura. O humano produz cultura e não faz parte da natureza. Mas na verdade tudo isso é intrínseco. A gente não existe fora do planeta. Não existimos num plano que não seja aquele que a gente está aqui e agora. As matérias que a gente observa, todas têm que sair de um lugar para ir para o outro. Não nasce metal. O metal é formado a partir de uma conjuntura histórica de anos e anos, num processo muito lento, que a gente demora dias para extrair e colocar nos objetos do nosso cotidiano. Não faz sentido a gente repensar o valor dessas coisas? Pense no celular que você está assistindo esse vídeo, ou o computador, a televisão, qualquer dispositivo. Você vai lá, você vai usar ele por de 2 a 5 anos, ele vai se tornar obsoleto, não vai ter mais utilidade pra gente, a gente só vai descartar. Só que o metal que está ali demorou milhares de anos para ser formado dentro de uma montanha. E a gente foi lá, explorou e isso vai virar uma pilha de lixo, inutilizado pela eternidade. Porque ali foram feitas alterações químicas, físicas, para aquele metal ser apenas um objeto de utilidade curta. E a gente só se dá esse direito de explorar a natureza porque na escola a gente aprende uma história linear, em que a gente saiu de caçador para coletor, para depois desenvolver a agricultura, chegamos nas cidades, as cidades evoluíram para civilizações complexas, as civilizações complexas nos deram a república e a república nos deu o que é hoje o nosso modelo de mundo. Mas a história nem sempre é vista como de forma linear. O próprio Greber, no Despertar de Tudo, vai defender que a espécie humana experimentou outras formas de vida. Primeiro foi caçador, depois coletor, parou em um lugar, viu que não dava certo. Então a gente tem outras maneiras de pensar a civilização, não necessariamente nessa linha, nessa flecha imparável do progresso. Isso ajuda a ver que o nosso ponto de vista atual, em que a gente observa o mundo 40 anos depois do lançamento do Código Casca, não é o fim do mundo, mas sim um ponto em que a gente só chega e percebe ele dessa forma porque a gente estudou a história dessa forma. Então a gente não consegue imaginar mais progresso porque a tecnologia está cada vez superando cada vez mais e a gente esquece de considerar todo o contexto dessa produção tecnológica e que a gente pode repensar se existe a necessidade dessa tecnologia estar sendo utilizada nessa velocidade. Se existe a necessidade desses objetos estarem sempre numa qualidade maior. E afinal, quem define qual é essa qualidade? Quem define que a gente precisa dessa tecnologia da forma que ela se desenvolve? A questão que fica é, tem como reorganizar esse jeito de viver? É impossível prever o futuro. Mas eu acredito que sim. A gente precisa imaginar, a gente precisa fazer esse exercício de crer que nós, como espécie, conseguimos passar desse vício inerente pelo progresso, dessa vontade de sempre se superar e esquecer o nosso passado. Mas sim construir um lugar que a gente queira para gerações futuras. A gente queira ver e queira viver como espécie por milhares ou dezenas de milhares de anos.
um ambiente que a gente consiga viver harmoniosamente com a natureza. Cabe a gente imaginar um futuro sem precisar fugir para Marte. Cabe a gente entender que hoje tudo que a gente precisa está aqui no planeta Terra. Basta acalmar um pouco. É impossível prever o futuro, mas eu acredito que é possível imaginar. E o filme brilha por isso. Ele começou um diálogo há 40 anos, que ainda é a ferramenta mais útil que temos para o presente. Ele nos convida a imaginar outros modos de viver. Precisamos mesmo devorar o nosso futuro em busca de soluções ou podemos nos enxergar em outros ritmos? Coiscate pode não ter a história de um herói ou de um vilão, muito menos uma linha de diálogo, mas ele nos convida para uma conversa muito mais profunda sobre o que estamos construindo como futuro. Por questões como essas que eu quis construir esse canal aqui também, para refletir com vocês e com seus amigos e quem vocês quiserem compartilhar o vídeo sobre o que nos torna humanos e o que nos faz querer continuar nesse planeta. Então, se você também quer fazer parte dessa conversa, está sempre aqui presente no canal, deixa o like, compartilha e se inscreve. Muito obrigado e até a próxima!